Irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos a um texto no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 4. Nós vamos ler o verso de número 21, 22, o 23 e o 24, para a glória de Deus. Somos gratos a Deus por Deus nos dar a oportunidade de estarmos nesta casa de oração. Só por isso nós já temos que estar alegre e adorar a Deus. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Não é verdade, irmãos? A Bíblia vai dizer que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos destruídos. E eu sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus pela vida de cada irmão, dos pastores desta casa, pastor Rogério, pastor Anderson, e a cada irmão presente, que Deus abençoe e prospere em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 4, 21, diz assim: Disse-lhe Jesus: Mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quantos dizem amém, irmãos? Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele teve um encontro com Nicodemos, um capítulo anterior, no capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, vai ter com Jesus, e a Bíblia diz que foi à noite. E quando ele chega até Jesus, ele chega, desculpe da minha expressão tão simples, né, meu português tão raso, mas ele chega até Jesus como que se rasgando uma seda para o lado de Jesus. No capítulo de número 3, o verso de número 2, ele diz assim, ó: Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus já entra no verso 3, dando um nó na cabeça de Nicodemos, dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele já ficou em parafuso, e o decorrer do texto vai nos dizer que ele já não entendeu mais nada. Jesus vira para ele e diz assim: é necessário nascer de novo. E ele pergunta para Jesus: mas como que pode um ser humano já estar adulto entrar novamente no ventre da mãe para nascer de novo? Aí Jesus chama a atenção dele dizendo: você é mestre em Israel e não sabe entender isso? Na verdade, meu irmão, ele era um doutor, um chefe da sinagoga, era o príncipe dos judeus, como diz o texto, mas ele também não deixava de ser carente de Jesus e de uma boa palavra. Ele era carente de um socorro do Senhor. É igual você e eu nesta noite. Eu saí da minha casa carente de um milagre de Deus. Eu não vim brincar de congregar, eu não vim brincar de adorar, eu não vim brincar de pregar. Desculpa a expressão, mas nós não estamos numa roda de reuniões de amigos para bater papo. Eu vim na casa daquele que tem socorro para me dar e nós vamos levar. Você entrou nessa noite no lugar certo. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho, meu irmão. Tem pessoas aqui que entraram nesta noite carente de uma resposta de Deus, carente de um milagre de Deus, carente de um socorro de Deus. Eu não sei em que área você entrou nesta noite carente de um milagre, mas nós estamos no lugar certo. Nós estamos na casa daquele que tem socorro. E detalhe, foi ele que prometeu: aonde houver 2 ou 3 reunidos, ele disse: pode dar lugar que eu estou passeando no meio, eu estou presente. Então, só para você dar um glória melhor do que esse, nós estamos aqui e o dono do milagre que você e eu precisamos está na casa para te dar, meu irmão. Somos carentes do milagre. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse que quando o Senhor se apresenta para as igrejas da Ásia,
Não sou eu que estou dizendo, não. É ele quem diz. Ele se apresenta para João lá na ilha de Patmos dizendo: aquele que tem as sete estrelas na mão e passeia no meio dos 7 castiçais. Aí João, descrevendo a visão, ele diz assim, ó: as 7 estrelas são 7 pastores, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Ou seja, se ele está passeando no meio dos castiçais, a Bíblia vai dizer que ele está passeando no meio da igreja. Então, meu irmão, eu não estou numa roda de amigo. Eu não vim aqui cantar o meu hino predileto. Eu não vim ver A, B, C. Eu não vim aqui ver o meu amiguinho e bater papo e trocar ideia furada, não. Eu andei da minha casa aqui porque eu sou carente de um milagre. Você veio até aqui, não foi reunião de amigo paralelo, não. Você veio até aqui porque você é carente do milagre. E Jesus está dizendo: entrou no lugar certo, porque eu estou passeando no meio da igreja. Jesus está aqui. E quando ele se apresenta às igrejas, ele vai se apresentar, nós já dissemos isso aqui, que para cada igreja que estava com um problema, ele se apresenta como uma solução para o problema. Ou seja, ele tem solução para o teu e para o meu problema. Eu vou repetir porque você não entendeu. Para cada problema ele se apresenta com uma solução. Então não é o teu problema que não vai ter solução, ele tem resposta para o teu problema. Mas uma das aparições que o Senhor faz para a igreja, irmão, que eu mais gosto, é a igreja de Filadélfia. Quando ele se apresenta à igreja de Filadélfia, ele se apresenta como o noivo, o dono da igreja. E ele se apresenta, desculpe do meu português barato, irmão, mas ele se apresenta como aquele que está se gabando. Ele se apresenta, diz, isso diz aquele que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. Bom, Deus já está falando conosco aqui. Eu vim carente do milagre, mas já estou ouvindo a voz de Deus. Eu abro e ninguém fecha, e eu fecho e ninguém abre. Deus está dizendo para alguém: a porta do milagre se abriu para você hoje. Receba esta palavra. Os irmãos, nós varões, né, que já somos compromissados, você que está namorando, noivo ou casado, quando você se apresentou à sua digníssima, você colocou, e eu também, o melhor perfume, a melhor roupa, mas com um chiclete para ela não sentir o hálito do obreiro. É verdade, não é, irmão? Eu estou falando alguma bobeira aqui? Porque você se apresentou e você quis chamar a atenção. O perfume, as vestes, o português, não sabe nem falar direito, mas ficou falando pausado para não errar o português. Não é verdade? Quer chamar a atenção. O Senhor, quando se apresenta à igreja de Filadélfia, ele se apresenta assim, querendo chamar a atenção. Isso diz aquele que é santo, o que é verdadeiro, aleluia, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Ele já chega. Então, eu sei as tuas obras, me chama a atenção isso, tendo pouca força. Ele está dizendo: eu conheço você, eu sei até onde vai a tua força. Deus está falando conosco aqui, irmão. Ele sabe da minha necessidade, ele sabe da tua. Ele sabe até onde você suporta, ele sabe até onde eu suporto. Então ele está falando conosco aqui nessa noite. Essa luta tem limite. Para essa luta ele tem um basta. Ele sabe até onde ele vai deixar ela ir. Porque pode ser hoje que Deus vai ter um encontro com esse problema e colocar ele no lugar dele. Eu sei as tuas forças. Eu sei as tuas forças. Irmão, os irmãos percebem quando nós somos viajar para a lua de mel. Você que ainda não é casado e for casar, nós casados vamos te dar um conselho. O varão, se bobear, ele leva a roupa dele num saquinho de uma sacola de mercado. Não é verdade, irmão? Uma sacolinha de mercado, você embrulha ali, meu irmão, você já está ali para 15 dias. O guerreiro está preparado para 15 dias. Mas as irmãs levam uma mala só para o calor, uma mala só para o frio, uma mala para sair à noite, uma mala para o restaurante. Aí vai a necessaire, e para não bastar, a mala de mão. Mas você, para chamar a atenção dela, quando você for, não coloca a mão, quem vai carregar sou eu. O Senhor está dizendo a mesma coisa. Eu sei que você tem pouca força. Deus está falando conosco aqui, e Ele está dizendo para alguém aqui: esse peso não é para você não. Você carrega até onde você dá. Quando você não aguenta mais, Jesus está dizendo: deixa comigo, que quem vai carregar agora sou eu. Não, se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse. Adore a Deus, aplauda a Deus. Esse problema não é para você, é para Ele. Aleluia.
O Senhor, quando se apresenta, preste atenção, o Senhor, quando se apresenta para a igreja, Ele se apresenta, parece que comprando o problema da igreja. Nicodemos, quando foi ter com Jesus, apesar dele ter todo esse título, todo esse aparato, príncipe dos judeus, chefe da sinagoga, meu irmão, um homem da elite, mas ele era carente. É igual nós que estamos aqui, entramos aqui necessitado de um milagre. Eu não sei o que você precisa. Quem sabe o milagre que você precisa é na tua carne, é saúde. Quem sabe o milagre que você precisa, meu irmão, é dentro da tua casa, porque algo está querendo tirar a tua paz. Quem sabe o milagre que você precisa é na tua vida financeira, tu precisa de um socorro. Mas Jesus está dizendo aqui nessa noite que Ele tem uma resposta para o meu e para o teu problema. A Bíblia diz que Jesus, ele acaba o encontro com Nicodemos, aí a Bíblia vai dizer que ele parte para a Judéia, né? E quando ele chega na Judéia, meu irmão, a história vai dizer que a multidão acompanhando, eles começam a batizar. E o texto vai dizer no capítulo 4 que quem batizava não era ele, quem batizava eram os discípulos dele. Mas diz o texto que os discípulos começaram a batizar, e já logo em seguida a Bíblia vai dizer que levantaram uma questão e foram falar com João Batista, e chegaram em João Batista, porque é assim, ó, a obra está para todo mundo fazer, tem lugar para todo mundo. Jesus diz que grande é a seara e poucos o ceifeiro, mas parece que quando levanta alguém para fazer, sempre tem um outro alguém para criticar e apontar e questionar. E eu já vou dar uma notícia: se você der ouvido para as questões que se levantarem contra você, você vai barrar, enferrujar o ministério que Deus colocou nas tuas mãos. A história vai dizer que levantaram uma questão e foram questionar João Batista. Disseram: Rabi, sabe aquele que você batizou do outro lado do Jordão, na outra banda do Jordão? João Batista disse: sei, ele está batizando mais do que você. Você está sentindo falta de uns crentes que vêm no culto aqui no deserto? É porque não estão vindo mais aqui, estão indo com ele lá. Ele está fazendo muito mais do que você. E aí, o que o Senhor diz? Aí a história vai dizer que João Batista olhou para os discípulos dele e falou assim, ó: vocês são minha testemunha. Olha como o homem era tremendo, meu irmão. Ele vai dizer: vocês mesmos sois as minhas testemunhas, que eu em momento não disse, em momento algum, que eu sou Cristo, mas eu disse sempre para vocês nas minhas mensagens que eu viria adiante dele preparando o caminho. O que o João Batista estava dizendo é o seguinte: eu não estou com ciúme do povo, porque o povo não é meu, o povo é dele. A obra não é minha, a obra é dele. Ele faz como quer, levanta como quer, ele põe quem quer, abate quem quer. A casa é dele, a palavra é dele, a adoração dos teus lábios que tu vai soltar é para ele, é tudo dele, meu irmão. Quem tem consciência disso, não deixa um mal chamado ciúmes tomar conta do coração. Porque se eu canto bem, eu não canto para a minha glória, eu canto para a glória de Deus. Se eu prego bem, eu não prego para a minha glória, eu prego para a glória de Deus. Se eu administro bem o departamento que Deus colocou na minha mão, eu não administro para a minha glória, mas eu administro para a glória de Deus. Se eu fizer, a glória é dele. Se eu não fizer, a glória é dele. Se eu louvar, a glória é dele. Se eu não louvar, a glória é dele. Se eu erguer a mão e der um glória, é para ele. Se eu não dar, continua sendo dele, meu irmão, é para ele. João Batista estava dizendo isso. Eu nunca falei para vocês que eu sou o Messias. Eu sempre disse para vocês que eu viria na frente preparando o caminho. Eu não sei porque vocês estão falando disso. Eu sou amigo dele, sou amigo do noivo. Aí, meu irmão, aleluia. E o casamento oriental, o amigo do noivo, a história vai dizer que ele cuidava de todo o aparato da festa. E não só do aparato da festa, como do adorno da noiva. E quando o noivo chegava, a história vai dizer que o amigo do noivo pegava a noiva e levava até o noivo. E detalhe, ele se alegrava com isso. Por isso que João Batista vai dizer: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa é a minha alegria, está cumprida. O que João estava dizendo era o seguinte: não é minha, a noiva não é minha, não é nada meu.
O que eu estava fazendo até agora é preparar para ele. E quando o noivo chega, o amigo do noivo entrega a noiva na mão dele. E quando coloca na mão dele, se alegra. O que João está dizendo é o seguinte: a minha alegria está cumprida. Sabe por quê? Porque o noivo chegou. E se estão pensando que vai me pirraçar, eu quero dar uma notícia que nunca mais vem essas conversas no meu ouvido. Porque convém que ele cresça, ele cresça, ele cresça, e que eu diminua. Tu pode dar um glória por esta palavra, meu irmão? João diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que essa conversa chegou no ouvido de Jesus. Nós saímos do capítulo de número 3, entramos no capítulo de número 4. E a Bíblia vai dizer que a conversa chegou no ouvido de Jesus. Aí o texto diz, irmãos, que Jesus deixou a Judéia e foi para a Galileia. Preste atenção. Quando a notícia chega no ouvido de Jesus, Jesus falou para os discípulos: quer saber de uma coisa? Eu não vim aqui para participar de tumulto. Eu não vim aqui para participar de falatório. Eu não vim aqui para participar de disputa. Eu vim aqui para fazer a obra do meu Pai. Se estão querendo disputar quem batiza mais, quem batiza menos, vamos sair da Judéia e vamos para a Galileia e deixa eles batizando aí. Fica tranquilo. Irmão, enquanto nós queremos correr atrás para colocar em prato limpo, Jesus está fugindo do tumulto. Eu quero dar uma notícia para você: não dá ouvido para tumulto não, meu irmão. Tem conversa que chega no teu ouvido que são umas verdadeiras anestesiado, sem força de caminhar, vem até com vontade de adorar, mas tem gente que chega, que não quer fazer, também não quer que você faça. Fuja do tumulto. A minha mãe sempre disse essa frase: cuidado com quem traz, porque quem traz notícia leva notícia. Fuja desses tais, meu irmão. Se a conversa não edifica, coloca fora do teu caminho. Se a conversa não edifica, pede para Jesus arrancar do teu caminho. Se não é para a glória de Deus, que Ele arranque do teu caminho. O que for para edificar, que seja bem-vindo. Mas o que for para tirar tuas forças, que saia do teu caminho. Jesus deixou isso claro. Jesus disse: quer saber de uma coisa? Vamos sair daqui, porque eu não estou afim de tumulto. Eu estou fugindo de tumulto. A Bíblia diz que ele pega os seus discípulos, ele sai da Judéia e vai para a Galileia. E no versículo número 4, a Bíblia vai dizer assim: e era necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Porque William Barclay vai dizer, irmão, que do norte ao sul davam 200 quilômetros de distância. 200 quilômetros de uma ponta a outra. Galileia ficava ao sul e a Judéia ficava ao norte. Samaria ficava no meio. Se você fosse pela banda de frente com o mapa, pela banda da esquerda, era o mar Mediterrâneo. Se fosse pela banda da direita, era regado com o rio Jordão. A história vai dizer que era necessário passar por Samaria, mas existiam algumas rotas diferentes. Não era necessariamente passar por Samaria. Só para os irmãos entenderem: se o judeu cortasse da Judéia para a Galileia pela Samaria, ele levava 3 dias de viagem. Mas se ele não quisesse passar pelo território samaritano, ele tinha que atravessar o Jordão, subir margeando o Jordão pelo outro lado, e lá em cima, ao sul ao norte da Samaria e ao norte da Samaria e ao sul da Galileia, ele atravessava o Jordão de novo e chegava na Galileia. Só que isso ia durar 3 dias a mais. Em linha reta dava 3, fazendo esse percurso dava 6 dias. Só que a maioria dos judeus, a história vai dizer, que gostava de fazer este percurso. Por quê? Porque não queria passar no território samaritano, porque judeu não se dava com samaritano. Então nós vamos entender, o texto vai dizer no verso de número 4, que era necessário passar por Samaria. Humanamente falando, meu irmão, não era necessariamente necessário passar por Samaria, mas espiritualmente falando, era necessário passar por Samaria. Eu devo dizer um exemplo aos irmãos aqui: Deus não tem agenda. Eu preciso de agenda para mim cumprir os meus compromissos, porque eu me esqueço, meu irmão. Eu me esqueço. Agora, vindo para a igreja, me ligou um varão e disse assim para mim: pastor, tá combinado, né? Tá fechadinho, né? Tá tudo certo, né? E eu disse: certo o que, irmão? Combinado o que, varão? Eu combinei o que com o senhor? Mas nós já combinamos tem uns 6 meses, já falei com o senhor a 3ª vez, com essa 4ª, o senhor não lembra mais? Eu disse: então deixa eu dar uma olhadinha. Peguei na agenda do meu celular, lembrei, irmão fulano de tal cidade, de tal igreja. E isso, pastor, o senhor até me assustou agora, porque nós precisamos de agenda para marcar o compromisso. Deus não, o que Ele promete Ele cumpre, porque Ele não se esquece daquilo que Ele prometeu.
Mas tem texto na Bíblia que parece que Deus trabalha agendado. Esse aqui é um. Se você olhar para a história e o contexto, não era, meu irmão, horário de Jesus e nem lugar dele passar por ali. Não era a carreira da mulher e nem horário dela ir no poço naquela hora. Mas o texto vai dizer, era necessário que ele fosse por Samaria. Aí você vai entender, os espirituais vão entender que muito embora não era necessário humanamente falando, mas na agenda de Deus estava marcado dia e hora. É igual você, meu irmão. Uma noite como essa, quem sabe alguém aqui tinha N lugar para estar. Você já estava até programado para ir para outro lugar. Mas quando você abriu o olho, tu estava aqui. Fazendo o que aqui? Estava na agenda de Deus para você chegar nessa noite, nesta casa aqui. Era necessário que você passasse. Você vai entender em Lucas 19, quando Jesus diz lá, e a multidão ocupando aquele lugar, e Zaqueu subindo a uma figueira brava, ele correndo adiante, subiu uma figueira brava, porque Jesus havia de passar por ali. Estava marcado na agenda de Deus, que Deus ia passar por ali. Muito embora eu disse e repito, Deus não tem agenda, mas parece que Deus trabalha agendado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Dias atrás, estávamos indo para Catanduva, eu e um companheiro meu no banco da frente, a minha mãe no banco de trás, com a dirigente do Círculo de Oração da igreja dela. Uma senhora já de idade, de uns quase 80 anos, mas mulher de Deus, boca de Deus. E quando nós chegamos em Limeira, quem conhece aquela região sabe o que eu estou falando. Tu pela Anhanguera, passou o pedaço de Limeira, 100 metros, 500 metros, já entra ali na rodovia Washington Luiz. Se tu seguir reto, tu vai para Ribeirão. Se você fazer aquele percurso, tu vai para São José do Rio Preto. E quando faltava mais ou menos que passamos o pedágio, 500 metros para chegar na rodovia, aí a irmã do Círculo de Oração lembrou de um nome de uma irmã, amiga de todos nós que estávamos dentro do carro, menos do motorista. Amiga da minha família, da minha mãe, amiga da irmã, dirigente do Círculo de Oração. E aquela senhora falou assim para minha mãe, irmã Dalva, e a nossa irmã fulana de tal? Minha mãe disse, irmã, faz tanto tempo que eu não vejo ela. E o irmão passou o pedágio. Quando ele passou o pedágio, eu falei para a irmã, se a gente seguir reto aqui, ó, a gente vai sair na casa dela. Agora, para a gente ir para Catanduva, a gente faz esse balão aqui e pega a rodovia. Quando chegou em cima, o irmão disse, aí, eu entro à direita ou eu vou reto? Eu falei, não, você entra à direita, nós estamos indo para Catanduva, o assunto aqui é só da irmã. Aí ele passou reto. Eu falei, meu irmão, é para entrar à direita. Ele disse, mas já que eu passei reto, vamos visitar a irmã. Falei, varão, vou dar uma notícia para o senhor. Se nós não acertar o lugar aí, nós vamos andar o dia inteiro para nós chegar em Catanduva. Porque daqui para frente eu já não conheço mais nada. Eu sei que a irmã mora em tal cidade, chegar na casa dela. Mas de lá para ir para Catanduva, ele falou, então o primeiro retorno que a gente achar, a gente volta. Mas vocês falaram tanto da irmã, eu fiquei com uma vontade de conhecer e visitar a irmã. Deus tem seus caminhos. Chegamos na casa, eu falei para a irmã assim dentro do carro, agora é mais 2 horas de viagem para frente. 2 horas para frente nós estamos na casa da irmã. Chegamos na cidade, procuramos a Coab, na Coab procuramos a rua procuramos a casa tinha mudado a fachada, mas a frente da casa era praticamente a mesma. Eu falei, aqui mora a irmã. Quando o irmão encostou o carro, que eu abri a porta, eu falei para ele, varão, toca na buzina aí. Aí ele tocou na buzina, abriu a janela da casa da irmã. Quando abriu a janela da casa da irmã, ela já começou a chorar. Ela começou a chorar, veio correndo, abriu a porta, veio abrir o portão, grudou no meu pescoço, disse, ô pastor, é resposta de oração. Há 2 horas atrás eu estava com o joelho dobrado no meu quarto, dizendo, Senhor, manda uma resposta da onde eu não imagino. Eu falei, minha irmã, há 2 horas atrás nós estávamos num dilema dentro do carro, vira à direita ou vai à esquerda? E o varão disse, vamos direto, que eu estou com saudade da irmã. Está na agenda de Deus, está no canal de Deus, está na programação de Deus. Se Deus falou que a vitória é tua, pode dar um glória, porque a vitória é tua. Está na programação, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer, meu irmão, que Jesus, ele chega naquele lugar. Quando ele chega ali, ele chega na boca do poço. Aí quando ele senta na boca do poço, meu irmão, a história vai dizer que quando ele senta na boca do poço, a Bíblia vai dizer que ele chama os discípulos e manda os discípulos visitar a cidade de Sicar, porque Jesus sabia que a mulher ia chegar. A história vai nos dizer, meu irmão, que ele manda os discípulos na cidade de Sicar, e a cidade de Sicar era tida como uma cidade imunda para os judeus. Era conhecido, tem escritor que vai chamar ela de cidade dos bêbados. Era uma cidade imunda. E não era normal um judeu passar num território e comer pão na terra de um samaritano. Mas era necessário Jesus chegar em Samaria. Eu não sei o nome da tua Samaria, meu irmão.
Quem sabe você está aqui, mas tem um lugar que hoje Jesus precisa visitar com muita pressa. Quem sabe você está aqui, você pediu para Deus a semana inteira e tem pedido há dias, e quem sabe o dia inteiro dizendo: Senhor, entra, visita aquela situação. Jesus está falando conosco aqui. Deus vai visitar e entrar nesta peleja e mostrar que Ele é contigo nesta causa. Eu estou profetizando, meu irmão, receba esta palavra. Fui pregar numa igreja de uns irmãos, e quando acabou de pregar, o pastor me levou para jantar na casa de um casal. Uma casa muito bonita, muito aconchegante, né? Muito bonita mesmo. E o pastor disse: pastor, vamos jantar na casa dos irmãos. Os irmãos querem que nós vamos jantar lá, para não deixar eles tristes. Vamos jantar lá. Meu irmão, se for para não deixar o irmão triste para mim jantar, Deus está falando, né, irmão? Não falei nada, já riram, uai. Quero dizer que se for isso o motivo da tua tristeza, fique em paz, viu? Eu estou disposto a te alegrar nesta noite. Eu não queria falar, mas você deu lugar, desceu uma inspiração aqui agora. Mas enfim, a história vai dizer, ou melhor, voltando ao testemunho. Cheguei na casa do casal, uma casa bonita, uma casa grande. A irmã falou assim para mim e para o meu companheiro que estava, o casal: pastor, o senhor não quer dormir aqui? Durma aqui, melhor que o senhor pegar a estrada e viajar. Eu falei: não, irmã, fica tranquila. Eu trouxe o companheiro justamente para ele me ajudar. Quando eu me cansar, a gente troca o volante, faz um rodízio aqui no volante, cada um leva um pouquinho, a gente chega lá. Fica tranquilo, eu prefiro amanhecer na minha cidade do que dormir fora, ter que levantar cedo para chegar cedo lá. Fica tranquilo. Aí a casa, se o senhor quiser, o senhor fica à vontade. Nós temos 2 quartos, fora do meu esposo, a sala tem um ambiente bom. O senhor fica à vontade, se o senhor quiser ficar, para nós será um prazer. É um prazer receber homens de Deus aqui, pessoas de Deus. Não, fica tranquilo. Aí eu fiquei observando, eu perguntei para o casal: irmã, a senhora não tem filho? Desculpe da minha liberdade. Uma casa tão aconchegante, uma casa tão bacana, um casal tão amável, uma casa tão grande, e eu não vi criança correr. E não que seja necessário casa grande ter criança correndo, mas me chamou a atenção. Não era do meu interesse, mas era necessário passar por Samaria. Aí eu perguntei para ela: o senhor tem? Ela já lagrimejou os olhos. Aí o marido entrou em defesa dela. Falou: pastor, nós estamos lutando, orando a Deus. Temos 8 anos de casado, mas infelizmente, para os médicos é impossível a minha esposa engravidar. Ela tem útero infantil, ela tem isso, ela tem aquilo. Ele falou uns 4 problemas que ela tem. E o pior dos 4, ele deu um nome que eu não vou falar aqui, porque eu também não me lembro. Ele disse: mas o médico diz que é irreversível, que ela nunca vai poder ser mãe. Aí eu disse assim: mas isso, minha irmã, isso aí foi palavra do médico, e nós respeitamos a medicina, porque ele, como médico, ele sabe dar o diagnóstico. Mas a última palavra, a Bíblia diz que vem da boca do Senhor. Mas tinha uma mulher sentada na mesa, meu irmão, ô treva, sempre tem alguém. A mulher disse: ah, mas o tanto que nós já orou, pastor. Eu já falei para ela, quando ela tiver com vontade de brincar com criança, pega a minha nenê, brinca com a minha nenê. Eu olhei para a irmã e falei: não, irmã, a tua nenê é tua, Deus vai dar uma para o casal. Eu creio nisso. Eu creio nisso, meu irmão. Eu quero saber o que o médico disse. É bem verdade que nós respeitamos, mas eu estou no que diz a palavra. A última palavra vem da boca do. Então, se Deus não falou não, ainda tem uma esperança, viu? Falei: nós vamos colocar a igreja em oração, nós vamos orar, e a senhora vai ver, Deus vai fazer um milagre. Fica tranquilo, eu creio na tua vitória. E ela, enxugando as lágrimas, só falou amém. Chegamos em Catanduva, colocamos a igreja em oração por propósito de família, né? Porque a gente tem visto nesses últimos dias como o diabo tem lutado contra as famílias. Aí colocamos a igreja num propósito de oração para as famílias. Colocamos todos os dias durante 30 dias, meu irmão. Eu cheio de fé. Nós vamos orar 30 dias aqui, das 11 à meia-noite. Que eu quero ver aqui gente falar que não pode vir porque está estudando. Ah, pastor, eu estudo, eu chego tarde. Das 11 à meia-noite aqui, 30 dias. Primeira semana, meu irmão, nós ia rotando fogo, cuspindo brasa, suando azeite. 15 dias depois, irmão, você olhava no relógio assim, era 11 horas, e tu começava. Aí você orava 2 horas, tu olhava no relógio, era 11h03. Mas que 30 dias, teve um dia que eu falei para minha esposa: meu Deus do céu, eu falei 30 dias, mas está difícil. Minha esposa disse: não, Deus vai dar vitória, mas está difícil mesmo. Mas passou 30 dias, eu falei para os irmãos: irmão, vamos orar por um casal. Eu conheci um casal, o desejo da irmã é ser mãe, tem condições financeiras, mas não tem a alegria de uma criança.
viu? Então vamos orar. É promessa de Deus. Não estão no pecado, estão na bênção de Deus, participantes da igreja, na comunhão da igreja, no partir do pão, estão na comunhão, ceando com o Senhor, estão debaixo da bênção. Eles vão ser pai e família. Vamos orar. Aí, meu irmão, passaram-se 3 meses, acabou a campanha, passaram-se uns meses, eu recebi um telefonema do irmão. A irmã engravidou. Aleluia. A irmã engravidou. Você deu glória, né? De gêmeos. E agora é para dar um glória melhor do que esse. E é um casal na ultrassom. Não, é alegria ou não é, meu irmão? Sabe o que é isso? Era necessário Jesus passar lá. Viu? Eu vou dar uma notícia para alguém aqui. Em vez de você estar com o corpo na Canaã e a cabeça lá em Samaria, fica com o corpo e a cabeça aqui na Canaã e pede para Jesus passar lá em Samaria, aonde está tirando a tua paz, e o milagre vai acontecer. Então a história vai dizer que quando ele chega ali na boca do poço, ele olhou para os discípulos, já estava marcado na agenda dele. Ele falou: a mulher vai chegar. Eu vou tirar esses 12 aqui de jogada, desculpe da minha expressão, porque se a mulher chegar com esses 12 aqui, não vai dar certo. Judeu não se dá com samaritano, e se eles chegarem aqui, não vai dar certo. Aí a história vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus manda os discípulos na cidade de Sicar comprar alimento, vê se não estava agendado na agenda de Deus. Não era mais fácil Jesus descer em Sicar, comprar alimento, comer e de lá já ir junto com os discípulos? Para que ele fica ali no meio do nada, no meio de um poço, meu irmão, no meio de um lugar que não tinha nada com nada, e manda eles ir lá comprar alimento, voltar para cá para depois continuar a viagem? Não era mais fácil, que a viagem já ia ser longa de 3 dias? Jesus poderia ter dito: vamos descer em Sicar, lá nós nos alimentamos, compramos pão e vamos para a viagem. Não, eu vou ficar aqui e vocês vão lá. Sabe por quê? Jesus tinha algo para fazer na vida daquela mulher. E Jesus entendeu que se ele não tirasse os 12 talvez iriam atrapalhar. Eu venho como homem de Deus falar algo para alguém aqui. Não corra atrás de alguém que o Senhor está afastando do teu caminho. Deus está falando com alguém aqui. Para o milagre acontecer na tua casa, é necessário muitas das vezes Deus arrancar alguém do teu caminho. E Deus, ele pode arrancar de um jeito diferente. Não é com guerra não, não é com discussão não, não é com inimizade não. Mas só chega na tua porta, eu estou profetizando, Deus está mandando aqui, eu vou entregar. Só vai chegar na tua porta a partir de agora, meu irmão, quem Jesus permitir. Aleluia. Ele pode ligar dizendo: daqui 5 minutos eu estou aí. Ela pode ligar dizendo: ainda hoje eu chego para tomar um café. Se não chegar na tua porta, não fica bicudo não. Não vai ligar para tirar satisfação não. Vai chegar se Jesus permitir. Aleluia. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua vida. Dá glória, meu irmão. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer na tua casa. Aleluia. Glória! Aleluia! Não vai permitir, Jesus não vai deixar. Se for para atrapalhar, Deus vai tirar as forças de chegar no teu portão. Eita, Deus está falando com alguém aqui. Aramanai, Alavaxergnai. Porque não é porque dá do teu lado e dá glória a Deus e aleluia não, que se alegra contigo não, viu, meu irmão? O que Deus tem contigo é contigo, com ela é com ela. O que Deus tem com ele é com ele, com você é com você. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer através de você. Ninguém. A história diz que Jesus manda os 12 comprar alimento e ele fica ali. Mas não passou muito tempo, chegou a mulher. Jesus sentado na boca do poço, a mulher chegou. Eu fico imaginando essa cena, irmão. Para mim, as melhores mensagens de Jesus foi com pouca gente. Não é verdade, irmão? Com pouca gente. As melhores mensagens de Jesus. Com Nicodemos, meu Deus, o homem ficou com um parafuso na mente sem entender. Com a mulher samaritana, só Jesus e ele. Aí quando ela chega, Jesus olha para ela. Ela não deu atenção, porque pelas vestes o texto vai dizer que ela percebe que ele era judeu. E a Bíblia vai dizer que judeu não se comunica com samaritano, porque tinha um motivo. A história vai dizer que Jesus desperta nela, tenta despertar nela a simpatia, a gentileza dela, pedindo para ela um pouco de água. Jesus olhou para ela e falou assim: a senhora pode me dar um pouco desta água?
ela virou para Jesus, ela não estava com muita conversa aquele dia não. Ela virou para Jesus e receba. Como sendo tu judeu, sabendo que eu sou samaritana, tu me pede de beber, sabendo que os judeus não se comunicam com o samaritano. Ela já corta o mal vírgula, ela já corta o assunto pela raiz. Mas Jesus é tão tremendo que Jesus passa um sal na boca dela e deixa ela com sede. Jesus disse, já que eu pedi para tu e tu não me deu, quem vai ficar com sede agora é você. Bom, tem gente que é tão enjoada para falar de Jesus. Desculpe da minha liberdade. Tem gente que a família não está dentro da igreja, que é enjoado, quer ganhar na força. Não é assim não, meu irmão. Jesus é coisa boa, não é fim de feira não. Tu chega no começo da feira, uma manga custa R$20. Chega lá 2 horas da tarde, meu irmão, tu vai levar 3 mangas por R$10. Por quê? Porque se o feirante levar para casa, vai amadurecer, vai apodrecer, vai ter que jogar fora. Jesus não, Jesus é muito bom. Quem já bebeu dessa... Irmão, tu acha que a igreja está lotada assim porque alguém aqui, de nome ou sem nome, ou seja o que for, está pregando? Ou porque tem A, B e C aqui nessa noite? Já está aqui por quê? Porque Jesus está aqui, meu irmão. Aleluia. Não precisa ficar insistindo não. Tem gente que é maçante, meu irmão. Nossa, tem gente que é enjoado. Meu Deus, quer ganhar na força, quer ganhar no grito. Não, irmão, passa sal na boca. É igual quando tu foi conquistar ela, varão. Quando eu vi a Sheila, foi o senhor edito isso aí, viu, varão? Aleluia. Glória a Deus mesmo, varão. Aquele dia eu estava inspirado. Quando eu estava no púlpito ali, igreja grande como a dos irmãos, cheia como a dos irmãos, aí levantou a mocidade para louvar. Quando a mocidade levantou, que eu olhei, eis que vejo, é minha, uma branca. Vou colocar o meu nome no nome dela. Vou pôr no meu nome. Como eu não sei, mas vou pôr no meu nome. Aí irmã branca, me ajuda, irmã. Aí eu cheguei em casa, falei para minha avó, porque na época eu fui a serviço, estava na casa da minha avó. Falei para minha avó, vamos na igreja que eu quero mostrar um negócio para a senhora. Ela, que igreja? Eu falei, a igreja, assim, tal, ali. Eu conheço lá já, filho. A avó não vai hoje não, porque a avó está cansada, mas eu conheço lá. Ih, lá é uma benção. Você não tinha nem nascido, a avó já ia lá. Pensa, não, mano. Eu não tinha nascido. Se eu não tinha nascido, o que eu quero te mostrar também não tinha nascido. A senhora não viu. O que eu quero te mostrar, a senhora não viu. Vamos lá. É Jesus? Não, Jesus está aqui. Jesus falou que onde houver 2 ou 3, ele está no meio. Jesus está aqui. Vamos lá, eu vou mostrar para a senhora. É uma surpresa. Eu quero presentear a senhora. Vamos lá? Vamos lá. Coloquei no carro, levei, sentou no banco do meu lado. E eu estou só com o radar. Procurando. De repente, eis que surge. Quando surgiu, eu falei para minha avó, que eu quero mostrar para a senhora, é aquela moça passando lá, ó. O que a senhora me diz? Bonita. Muito bonita. Falei, agora a senhora me desanimou. Por quê? Porque se ela é bonita, como que eu vou conquistá-la? Minha avó, deixa de se arrebaixar, moço. Meu Deus, ela é bonita, tu vai conquistar. Você é um tipão. Eita, velhinha abençoada. Amor de mãe não tem limite. A de vó então é 2 vezes mais, né, irmão? Aleluia. Não vai tocar nos ungidos, vai, irmão. Vai tocar nos ungidos para tu ver. Aí eu falei, obrigado, vó, pelo apoio. Mas sei lá, eu não sei, viu? O que a senhora me diz? Passa sal na boca dela. Conversa com ela, deixa um gostinho de quero mais. Só não seja enjoado. Porque a coisa mais triste que tem é conversar com gente enjoada. Então não seja enjoado. Conversa pouquinho. Quando ela ficar com gostinho de quero mais, tu dá a paz do Senhor, vira as costas e vai embora. Irmão, tá no meu nome. Você não vai dar um glória? Se alegra comigo, meu irmão. Aí Jesus pediu a água para a mulher falou, como sendo tu judeu, sabendo que eu sou samaritano, e judeus não se comunicam com o samaritano, tu vem me pedir água para beber? Jesus disse, então fica tranquilo, já que eu pedi, tu não me deu, agora quem vai querer vai ser você, porque eu vou passar sal na tua boca e vou deixar você com sede. Jesus virou para ela e falou assim, se tu soubesse, irmão, às vezes nós estamos na casa dele e não sabemos quem é ele, irmão. Viu? Eu vou repetir devagar e pausado, e não precisa dar glória não, guarda essa palavra. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos na fiação, é perigoso nós entrarmos na casa dele, cantarmos 10 hinos, ouvirmos a palavra, receber a bênção apostólica, dar glória, aleluia, e não sabermos quem é ele, e não ouvirmos a voz dele, meu irmão. Jesus falou para ela, se tu soubesse o dom de Deus, e quem é que está falando contigo,
você que me pediria de beber, e eu te daria da... Ah, irmão. Mas a mulher estava, aquele dia, ela estava com o negócio, irmão. Aquela dia ela estava apimentada. Ela olhou para Jesus, virou para ele e falou assim: você não tem nem corda, o poço é fundo, e como é que você vai me dar de beber, sendo que o poço é fundo? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço, bebeu do poço, deu água para sua família e para o seu gado deste poço? És tu maior do que ele? Você não tem nem corda, porque a história vai dizer que o poço tinha por volta de 30 metros de profundidade. Aí Jesus virou para ela e falou assim: se tu soubesse, mulher, quem bebe desta água aí, torna a ter sede, mas aqui beber daqui eu der, nunca mais terá sede. Aleluia! E vai jorrar dele ainda uma fonte que jorra para a vida eterna. Viu? Não é essa água não. Porque a mulher, quando falou para Jesus o seguinte: olha, você não tem corda, não tem nada para tirar água do poço, como que tu me daria de beber? Essa palavra poço vem de uma palavra grega que significa frear, de lençol freático. Ou seja, cava, a água está aqui embaixo, ó. Quando Jesus fala assim: quem beber da água deste poço vai tornar a ter sede, mas aqui beber da água que eu der, não vai ter mais sede, porque nele vai girar uma fonte. Jesus estava falando para espiritual ali. Jesus está dizendo para a mulher: essa cisterna d'água aí é água parada, junta sujeira, junta lodo, igual a tua vida está cheia de sujeira, porque a água é parada, mas se tu beber da que eu lhe der, vai jorrar. Eita! E aonde jorra é coisa renovável, porque o que não presta a fonte bota para fora, o que afasta de Deus a fonte bota para fora, o que te afasta de ter comunhão com Deus, a fonte faz jorrar para fora, porque é lugar de ter comunhão, é lugar de sentir a presença dele. Tu pode dar um glória por esta palavra, meu irmão? Jesus virou para ela e falou isso para ela. Aí ela olhou para Jesus, e o texto vai dizer aqui que ela falou assim para Jesus: Senhor, então me dá um pouco desta água. Aí bebeu da água, irmão. Ali ela bebeu da água. Quando Jesus passou sal e mandou, ela pediu, pronto, ficou com sede. Jesus disse: eu vou dar. Vai lá e chama o teu marido. Chama teu marido que eu vou dar água para vocês. Ela virou para Jesus. Irmão, os irmãos percebem como Jesus é diferente? Se eu for tentar colocar a igreja de Jesus aonde tem que ficar, eu machuco a muitos. Mas quando é Jesus que está falando, os irmãos já percebeu que o povo apanha de mão aberta, dando glória, aleluia e risada? Não é verdade, irmão? Tu sai da igreja o dia que Deus traz uma palavra, aquelas que bate mesmo assim, irmão. Bate assim, ó. Tac, 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 tac. Viu? Tentou correr, é igual fugir de chinelo de mãe. Nunca erra. Do jeito que vai correr, Deus ainda cata e manda na nuca, mas sai alegre. Como é que foi o culto? Que culto? Apanha, mas que delícia de palavra. Só Jesus pode fazer isso. Jesus virou para a mulher e falou: eu vou dar água assim, vai lá e chama teu marido. Ela disse: não, eu não tenho marido não. Jesus disse: disseste bem. Começou um culto de ensino ali, irmão, na boca do poço. Disseste bem, não tenho marido, porque a senhora já teve 5 e nenhum foi teu, e está com o 6º, que também não é teu. Ela: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Ah, irmão, de Jesus ninguém esconde nada. Não esconde, pode esconder de quem quiser, mas de Jesus, na hora, eu vejo que tu és profeta. Aí, irmãos, me desculpe da expressão, eu não sei se a água, o sal que Jesus passou na boca dela deu muita sede, ou se ela tentou fugir do assunto. Porque você vai olhar no texto aqui, aí do verso 19, ela virou para Jesus e disse: disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí ela vai lá no verso 20: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. Ela foge do assunto. Eu não sei se ela ficou com tanta sede que ela já queria beber tudo de uma vez, ou se ela falou: o quê? Esse negócio de marido vai pegar fogo pro meu lado. O homem já descobriu que eu tenho 5, tive 5, estou com 6, nenhum foi meu. Deixa eu mudar de assunto. Senhor, nós aprendemos que temos que adorar nesse monte.
vocês dizem que nós temos que adorar no templo. Aonde é o lugar? Aí Jesus vira para ela e fala assim: o importante não é aonde, o importante é como. Porque tem gente que acha que é para adorar a Deus só na igreja na hora do culto. Tem gente que acha que o culto começa 8 horas. O culto começa quando tu acordou, meu irmão. Viu? Tem gente que leva o dia do jeito que quer, faz o que quer, conversa o que quer, palavras indecentes, solta palavrão, piadas imorais, se escandaliza o ímpio. E quando chega na igreja, acha que Jesus é obrigado a rasgar o céu, descer com os 2 pés e tocar nele. Aí fala: que culto cansado, que pastor cansado. Como hoje estava desanimado o culto. Meu Deus, hoje não estava legal o culto. O culto não é que o culto não estava legal. Você que passou um dia não legal, fez do jeito que quis e acha que Jesus é obrigado a descer aqui e acariciar o teu ego. Viu? Acha que o pastor, o cantor, o pregador, o profeta é obrigado a levar o culto nas costas. Não, meu irmão. O culto não começou 8 da noite. O culto começou quando eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos. Se você teve um dia com Deus, pode ficar tranquilo que hoje você está ouvindo a voz de Deus. Deus se relaciona com quem se relaciona com Ele, meu irmão. Viu? Jesus não é o lugar, não é onde, mas como. Porque a hora vem e chegada é que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Oh Senhor, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Viu? Não é nem em Jerusalém e nem no monte. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Deus não está procurando, meu irmão, quem canta bem. Eu fico assim, como eu gostaria de cantar, irmão. Como eu gostaria de saber louvar, ter a voz bonita. Cantar eu até canto, louvar também, porque eu canto com o coração. Agora, saber é um horizonte totalmente diferente, irmão. Esses dias nós estávamos em Catanduva na Santa Ceia, nós pensando na Santa Ceia, abençoar. Aí eu pedi para o grupo de louvor: entra com o hino aí, varão, para nós não quebrar esse clima aqui. Aí o grupo de louvor entrou e eu não sei, irmão, onde eu estava. Senhor, ajuda a irmã Branca, Senhor. Eu não sei onde eu estava e o grupo de louvor louvando. Eu falei: vamos, irmão, vamos na estrofe agora. E entrei. Quando eu entrei, tinha 3 irmãos assim, ó. Aí eu: vocês agora, vocês. Eu queria saber louvar, meu irmão, mas Deus não está atrás de quem canta afinado. Deus não está atrás de gogó de ouro. Deus não está. Eu acho lindo quando a pessoa vai cantar e fala assim: ó, me dá um dó. Não, um dó não sei das quantas aí, um si bemol, um dó. Se eu pedir, dá dó, irmão. Para que eu vou pedir um negócio que eu não sei? Mas eu queria. Mas eu tenho certeza, meu irmão, que mesmo desafinado, mesmo com a voz que não ajuda, mesmo fora de ritmo, foi o que Jesus está falando para ela: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Você pode não louvar na igreja, tu pode não ter a voz melhor, mas quem disse, meu irmão, que o teu louvor, o único que Deus recebe é se você entregar aqui. Deus está falando com alguém aqui. Sabe aquela letra de hino que você puxa ela e não sabe nem a letra, só vem balbuciando a melodia na beira da pia, na beira do tanque, no volante do carro? Deus está dizendo para alguém: eu recebo esse louvor quando é louvado de coração. Alavachurianda lamanai, glória. Não é nenhum lugar nem aonde. Deus é espírito, e importa que o adore em espírito e em verdade. Aí a mulher vai dizer: Senhor, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Que ela já não entendeu mais nada. Ela não entendeu mais nada. Ela já estava que nem Nicodemos. Senhor, é aqui no monte ou é no templo? Jesus diz: nem no monte nem no templo, porque o importante não é o lugar, mas como. Ela disse: não, eu sei, fica tranquilo, o Messias que vai vir, o Cristo, ele vai nos anunciar. Jesus virou para ela e disse assim: eu sou. Sou eu que falo contigo. É eu que estou falando com você, mulher. Você não percebeu, não? Você não está sentindo um negócio diferente dentro de você? Essa sede que você está sentindo, tu está achando que é o quê? É de graça? É eu que estou falando contigo, irmão.
Sabe por que você sente esse arrepio gostoso? Sabe por que você ri na hora da mensagem do louvor? Sabe por que a lágrima desce e não é de tristeza? Jesus está dizendo, sou eu que estou na casa. Dá lugar para Deus, entrega o que é de Deus, adore a Deus. É Ele para Ele. Irmãos, os discípulos chegaram. E quando os discípulos chegaram, o verso 27 vai dizer, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Não era normal. Um judeu não falava com uma mulher em público. Um rabino não conversava com a sua esposa. Não conversava nem com a sua esposa em público. Aí agora aparece Jesus conversando com uma mulher. E talvez o testemunho dela não era dos melhores na cidade. Só pelo que Jesus falou, Jesus nem revelou tudo, só revelou do casamento. Imagine como que era a vida dela. E Jesus ali, conversando com ela. Quando os discípulos chegaram, o texto vai dizer que se maravilharam. Tem tradução que vai dizer que admiraram-se. Mas tem uma tradução que vai dizer que eles se espantaram de ver Jesus conversando com uma mulher. Não falaram nada, mas a mente virou um turbilhão. O texto vai dizer, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum disse, nem perguntou alguma coisa, ou perguntou por que falas com ela. Ninguém falou nada, mas por dentro se espantaram. Aí a história vai dizer que quando os discípulos chegaram, o negócio já estava, meu irmão, Jesus já tinha feito a obra. Jesus tirou de cena, fez o que queria. Quando os discípulos chegaram, o milagre já tinha acontecido. Jesus tirou de cena, fez o milagre. Quando voltaram, o milagre já tinha acontecido. Deus está falando com alguém aqui. Vai ser necessário talvez, Deus arranca de cena, o milagre chega, mas ninguém vai impedir aquilo que Deus tem para realizar através da tua vida. Aí, irmãos, a Bíblia diz que ela vai lá, anuncia para os moradores, deixou o cântaro e saiu correndo. E quando ela chega no vilarejo, ela diz assim, olha, descobri o homem, o Messias, o Cristo, acabou de falar comigo no poço. Mas você veio do poço agora, senhora? Não era horário de ir no poço? Porque a história vai dizer que as mulheres subiam à tarde em conjunto para não subirem sozinhas. Segundo, à tarde, porque o sol estava quente. Aí a mulher vai meio-dia sozinho. Por quê, pastor? Porque estava na agenda de Deus. A história diz que ela traz a cidade com ela. E quando os moradores de Samaria chegam, Jesus anuncia. A Bíblia diz que, irmão, ela sozinha ganhou a cidade. Eita. Alguém que talvez era desprezada pela sociedade, mas agora ela encontra com alguém chamado Jesus, transforma a vida dela, e através do testemunho dela, ela não ganha só a sua casa, ela ganha logo a cidade. Eu quero dar uma notícia, porque Deus acabou de me mandar uma mensagem aqui. Aquele parente teu que nem você acredita, tu só clama pela misericórdia, mas você não vê por onde. Jesus está dizendo, eu através de ti vou alcançar a tua casa, a tua família, a tua parentela, e se você der lugar, os teus vizinhos. Glória! Alava Shurianda Lamanai. E perceba, irmãos, para encerrar, perceba, Jesus é demais. E olha, preste atenção no que eu vou dizer, eu já estou encerrando. A conversa com Jesus vai evoluindo, porque quando você se relaciona com Deus, irmãos, é automático, Deus vai te fazendo subir degraus, galgar na fé. Deus não chamou você a vida inteira para ficar inerte, não. Todos nós que estamos aqui temos uma função. Jesus não te chamou de graça, meu irmão. Ainda que você olha e se acha incapaz, mas Deus manda dizer que nem que seja um talento você tem. Porque a história vai dizer que para uns ele deu 1 talento, para outros ele deu 3 talentos, e para outro ele deu 5 talentos. Eu nunca li na Bíblia que Jesus chamou alguém e deixou alguém vazio. Deus não deixa ninguém vazio. Alguma coisa tu tem de valor para Jesus. E o que você está fazendo, meu irmão? O que você está fazendo? Jesus diz que quem não é por nós é contra nós. E eu faço o que, pastor? Vem junto. Fazer o que? Não importa o que. O importa é que você se misture. Se junta, meu irmão, se agregue, se junte pela obra. Tu vai ver, se você limpar o chão da igreja, tu vai ficar até com ciúme das irmãs que mexem no cabelo para não cair fio na igreja, para não sujar. É verdade, irmãos. Tu vai pegar amor. É diferente do pai, meu irmão, que descobre o filho quando o filho já é de maior.
ele pode até querer ter o carinho de pai, mas não vai ter o aconchego. Sabe por quê? Porque não viu nascer, não pegou no colo, não tratou, não deu banho, não trocou, não viu crescer. É diferente quando você se envolve. Quer amar mais tua igreja? Se envolva com ela. Oh, aleluia. Você vai ver como você vai fazer melhor. Você vai ver como você vai ter mais dedicação. Se envolva com a igreja que tu vai ver. É impossível, meu irmão, nós não nos envolvermos com Jesus e não queremos mais, porque o próprio Jesus vai se revelando. O texto diz, já estou encerrando, a história diz que quando Jesus começa a conversar com ela, no versículo 9, ela chama ele de judeu, como sendo tu judeu. Você é um judeu. Aí Jesus vai falando com ela. Aí ela vira para Jesus e fala assim: és tu maior que o nosso pai Jacó? Já quer ser maior do que Jacó? Judeu e quer ser maior do que Jacó? Aí Jesus vai conversando com ela. O versículo 15 ela muda: tu és Senhor. Vai evoluindo. Olha como vai evoluindo. Tu, judeu, não, quer ser maior do que o pai Jacó. Aí o verso 15, não, tu és Senhor. Aí no verso 19 ela diz: Senhor, tu não é só Senhor não, tu és profeta. Aí Jesus vai se revelando para ela. Aí no verso 29, não é só Senhor e profeta não, tu és o Cristo. Olha como vai evoluindo. Aí ela vai lá, busca os moradores de Samaria. E quando os moradores de Samaria chegam, versículo de número 42, não, ele não é só o Cristo não, ele é o Salvador do mundo. Quando você se envolve com ele, meu irmão, ele vai se revelando a você. Eu vou repetir: quanto mais você se envolve e se relaciona com ele, mais ele vai se relacionando e se revelando a você. Quantos podem dizer amém? Aleluia.